Olá, bem-vindos ao canal Alma Luz. Nós hoje vamos fazer o nosso segundo encontro, o nosso Evangelho no Lar. E para quem tem curiosidade de saber o que é isso aqui, quem sou eu, dá um pulinho lá, vê o primeiro vídeo, porque hoje não seremos prolixos. Vamos tentar ir direto ao ponto, certo? Então é isso. Estou aqui com os meus livrinhos. O meu livrinho de mensagem Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E uma Bíblia Sagrada, pode ser qualquer uma. Eu estou usando essa da Thomas Nelson Brasil, Almeida Corrigida Fiel. Enfim, né? Fica à vontade para usar que você tem em casa. A gente está seguindo os versículos do Novo Testamento e estamos no primeiro livro de Mateus, tá certo? Então vamos lá, gente? Então, vamos fazer a leitura da nossa primeira mensagem, que vai ser então a mensagem de número 3. Ela se chama O Necessário. Mas uma só coisa é necessária. É uma mensagem, é uma frase de Jesus que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que lição! Então vamos fazer a nossa oração? A gente vai fechando os nossos olhos, respirando profundamente e se permitindo envolver por essa mensagem que já disse tanta coisa. Nós elevamos os nossos sentimentos, o nosso pensamento ao nosso Mestre amado. Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos em seu nome e pedimos humildemente que não nos desampare, que esteja conosco essa noite mais uma vez, nos instruindo, nos inspirando, para que possamos tirar o maior proveito possível da lição evangélica que nós leremos hoje, para que finalmente consigamos compreender
o que é realmente necessário nas nossas vidas, quais as atitudes que nós temos, ou como nós tomamos essas atitudes, como tomarmos essas atitudes de forma a estar em mais consonância com a divina vontade, com o propósito dessa fonte criadora que nos guia e nos tem aqui como trabalhadores da sua vinha, para que cada um faça a sua parte e o todo saia ganhando, que sejamos capazes de compreender que cada um de nós tem um papel, cada um de nós representa uma peça muito importante nesse motor enorme da humanidade terrestre, da humanidade ou dos seres do universo, e que saibamos fazer a nossa parte em consonância com o amor, a paz, a fraternidade, todas as virtudes que o Pai colocou dentro de nós como talentos. Muito obrigada, Mestre, que os nossos amigos espirituais nos inspirem e que assim seja. Então vamos lá? A gente então vai, como eu disse, estamos lendo, né, o Evangelho segundo Mateus. Nós lemos ontem o versículo 20, nós estamos no início, né, onde ele ainda está falando a respeito da concepção de Jesus, né, aquele início, e agora então o versículo 21. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que forte, né? Ontem a gente leu que José, em princípio, né, Maria comunica a José que está grávida. José não quer aceitar aquela situação, afinal de contas, ele nunca tinha se deitado com ela. Então, ele estuda uma forma de abandoná-la secretamente, né, que mostra uma certa integridade da parte dele, conhecendo as leis judaicas, né, se ele simplesmente a abandonasse e ainda denunciasse na sinagoga, ela provavelmente seria apedrejada, morta. Então ele, querendo evitar isso, queria fazer de forma secreta, mas aí ele tem um sonho. Nesse sonho aparece um anjo para ele e diz que ela vai ter um filho. Sim, que esse filho é o Espírito Santo. E agora ele fala para ele, o anjo diz para ele, nesse mesmo sonho, isso é a continuação do sonho, que ela dará à luz e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então aí já começa uma coisa muito interessante, porque na vinda de Jesus para a Terra, esse processo que demorou centenas de anos, existem muitas literaturas que falam a respeito disso. A que me vem à mente no momento é o Sublime Peregrino do Ramatiz. Para quem tiver interesse de ler, eu recomendo, é um livro bem interessante. Mas existem diversas literaturas que falam a respeito desse processo de descida dessa consciência crística para se encarnar num corpo físico, e com certeza não foi nada, Jesus não estava um dia lá sem fazer nada, meio, o que eu faço hoje? Eu vou para a Terra. Não foi assim, foi todo um processo trabalhado, planejado, por muito tempo. E o processo foi longo e duradouro, e aí a gente vê aqui que inclusive o nome de Jesus foi escolhido, Yeshua, né? Ou, enfim, não sou especialista para poder aqui falar para vocês mais, mas enfim, Jesus. E ainda diz para ele que ele salvará o seu povo dos pecados. Você imagina, né, uma pessoa extremamente religiosa dentro
da cultura religiosa judaica da época, né? Que estava recheada de profecias e de uma espera, um desejo muito grande para finalmente ter a chegada do Messias, esse Messias aguardado e esperado, esse povo que via em Davi, né, um herói em Moisés e os seus profetas, assim, muito orgulhoso dessa história e de todo esse passado, e que estava ali subjugado por Roma de uma forma muito triste, porque eles não tinham liberdade praticamente, né? E se sentiam com toda esse arcabouço histórico, né, que faz com que eles se sintam o povo prometido, eles se sentiam pisoteados, né, por essa Roma forte que os subjuga e faz com que eles, apesar da liberdade de ir e vir, não os trata com o respeito que eles gostariam de ser tratados. Essa é a verdade. E aí vem o anjo e fala isso para ele, que além do nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados. Imagina que forte para ele, José, um homem numa condição normal, não se sentindo melhor ou pior do que ninguém, vem um anjo e diz para ele que ele vai receber um filho que não é dele, né, é o Espírito Santo, mas que ele vai salvar, né, o seu povo dos pecados. Então, só o fato, né, dele ter tido esse contato com o anjo já faz com que ele, obviamente, comece a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E aí a gente começa a tirar as lições pra gente, porque Jesus, desde o início, desde as profecias antes de tudo isso aqui que está no Novo Testamento, que falavam da sua vinda, né, como o Messias prometido, já deixava muito claro que ele seria esse Messias prometido, que salvaria o povo escolhido da situação em que eles se encontravam. E aí a gente expande isso, porque a gente sabe que Jesus não veio apenas para aquele povo, né? Que Jesus veio para a humanidade inteira. Então, esse salvar o povo do pecado, e aí a gente também tem que traduzir o pecado, né? Colocando ele mais de acordo com o significado que essa palavra poderia ter, porque o pecado, para trazer dentro desse contexto que a gente quer explicar mais universal, né? Não só de um povo específico, mas da terra inteira, de toda a humanidade, o pecado é tudo aquilo que afasta de Deus, é tudo aquilo que afasta dessas verdades evangélicas, do ensinamento do amor que Jesus veio trazer. Então, é um reforço dessa aliança, é um reforço dessa promessa. E ler um versículo como esse deveria trazer para a gente, ou pode trazer quando a gente assim quiser, um alento. Um alento. Porque a gente pode passar muitos anos, não vou nem dizer renegando Jesus, renegando a mensagem evangélica, renegando o cristianismo, não o cristianismo igreja católica, ou o cristianismo igreja evangélica, ou o cristianismo original lá dele. A gente pode passar a vida inteira renegando isso. Mas quando a gente se debruça sobre
esses livros, essas informações, a gente percebe que existe algo de muito palpável e um compromisso. É um compromisso, é uma promessa. Ele será, ele salvará o povo. O povo já está salvo? Como que ele vem salvar? Será que a gente ainda espera que ele venha, né? Como os judeus esperavam na época, né? Por isso, inclusive, que foi muito difícil de eles aceitarem Jesus. Sorte a nossa, né? Porque aí a mensagem acabou extrapolando Jerusalém, extrapolando a Palestina e acabou chegando aos gentios, né? Que somos nós. Mas eles esperavam um guerreiro, eles esperavam uma pessoa que ia agir com pulso firme, com força, com violência, inclusive, que ia os libertar da subjugação de Roma. E aí, beleza, então não são só os judeus, extrapolou, chegou nos gentios, chegou em todos nós. E a gente continua pensando que um Jesus vai chegar e vai tocar o terror no sentido de né, demonstrar o seu poder e dizer, vou salvar vocês, me deem a mão que eu vou levar vocês. A gente fica esperando essa ajuda externa, isso que vem de fora. E Jesus veio dar o mapa para a gente procurar dentro. Tudo isso que está aqui no Evangelho, todas as mensagens de Jesus, elas demonstram um roteiro para que a gente encontre dentro de nós o reino de Deus. E aí a gente vai ser salvo. Salvo, o que é ser salvo? Ser salvo é a gente não precisar mais passar pelas vicissitudes? Ou é a gente se enfiar na vicissitude para ajudar as pessoas? Porque é só assim que a gente vai entender o que é realmente viver como um Cristo. Porque pode ser que a gente ache que está muito difícil, muito longe, na verdade, da gente, né? Viver como um Cristo, viver como o Cristo. Mas, no final, o objetivo final é esse. É nos tornarmos crísticos, é nos tornarmos esse ser que tem o dom de amar tudo e a todos. Amar profundamente, indistintamente, incondicionalmente, né? Tá muito longe? Eu entendo. Eu também não sou perfeita, também não amo, não. Tem muita coisa, inclusive, que, né, dá aquele... Mas, vamos pensar? Pro cara que vai lá fazer academia. Se ele chega lá, magrinho, franzininho, mas tiver disciplina, força de vontade, investir numa alimentação, investir nos exercícios corretos, fazer a sua parte, ele vai desenvolvendo os músculos e o músculo vai crescendo. Ele não sai do franzino e chega no musculoso. Ele sai do franzino, aí vai franzino 1, franzino 2, normal, normal 1, normal 2, forte, fortão, fortíssimo, né? Com as virtudes é a mesma coisa. Se a gente ainda não tem ela viva, espontânea no nosso coração, a gente tem que praticar. Não tem outra saída. A gente tem que praticar. E ainda que a princípio saia meio capenga, saia meio como falsidade, saia e depois a gente escorregue de novo, é normal, calma, relaxa, respira, medita, faz evangelho no lar, faz uma leitura
interessante, edificante, assiste uma palestra, conversa com uma pessoa, tem uma conversa de nível elevado, né? Se ajude que o céu te ajudará, né? Então eu acho, desculpa. Então eu acho que essa é a lição que a gente consegue tirar desse versículo de hoje. Lembrando que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Talvez seja aí o que a gente pode guardar como um mantra para nossa vida. Na verdade, todos os dias a gente tem que se recordar desse detalhe, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte. Não vai vir de fora, ninguém vai puxar a gente, tem que ser de dentro para fora, não é mesmo? Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Então tá bom. Nós agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos acompanharam aqui essa noite, que nos instruíram, nos guiaram para esse entendimento que nós tivemos, que ele possa nos acompanhar a cada dia da nossa vida, para todos nós que queremos promover uma transformação, uma autotransformação real, que nos lembremos do nosso compromisso com a disciplina, do nosso compromisso com os bons pensamentos, o desejo sincero de transformação, de atitudes com as quais nós não somos mais felizes, e assim, ficando firmes nos nossos compromissos, a gente ajuda a manter o nosso padrão vibratório, a gente ajuda a manter a conexão com a espiritualidade superior, e a gente ajuda a promover um entorno mais harmônico e mais feliz, que vai ajudar, inclusive, a outras pessoas, que é também um dos nossos objetivos, né? Nós pedimos a luz ao ambiente em que nós estamos, de todos aqueles que estão conosco. Se nós tivermos água para ser fluidificada, pedimos igualmente, amigos, que, por favor, essas águas possam receber os eflúvios salutares que vêm da espiritualidade superior, que cada molécula desse líquido abençoado possa ser envolvida na luz, no amor, na vitalidade, na cura, e que possa conter exatamente aquilo que cada um de nós precisa. E que estejamos aqui juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigada e que assim seja. Até mais. Tchau, tchau.